A gente sempre fala muito sobre o poder político, mas o que é o poder? Como é a sua morfologia? A gente pode dizer que ele se restringe ao Estado, ao poder público estatal? O pensador marxista italiano Antonio Gramsci tem ideias bastante claras sobre esse assunto. É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura em Movimento. No cerne do materialismo histórico, existe uma noção que já se tornou clássica. É a dualidade base-superestrutura. Ou infraestrutura-superestrutura, se vocês preferirem. A formulação modelar desse par de conceitos está em um famoso prefácio de Marx a livro que foi traduzido originalmente no Brasil como Para a Crítica da Economia Política, que reúne textos preparatórios ao Capital. Nesse prefácio, Marx afirma que na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. São relações materiais de trabalho, que sempre correspondem ao estágio de desenvolvimento das forças produtivas que temos em cada momento. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a chamada infraestrutura social. A infraestrutura é a base sobre a qual se ergue uma superestrutura política, jurídica e ideológica. Ela compreende as formas de consciência que codificam na mente dos homens a sua situação de vida concreta, material. Diz Marx, o modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Pessoal, como a gente vê nesse trecho, a história da superestrutura está ligada à da base material da sociedade. Transformações históricas nos diversos campos da superestrutura, como a religião, o direito, a comunicação, a filosofia, as artes, essas transformações não podem ser interpretadas como fenômenos apenas internos a esses mesmos campos. Elas derivam, em última instância, daquilo que se passa no mundo da produção material. Reparem que eu digo em última instância, porque todas essas esferas da superestrutura, o direito, a ciência, a literatura, etc., possuem complexas leis próprias. Marx e Engels nunca negaram a autonomia dessas áreas. É uma autonomia relativa, mas ela existe. Infelizmente, mesmo com essa advertência feita por Marx e principalmente por Engels, uma concepção que a gente pode chamar de reducionista floresceu, apoiada na ideia de uma superestrutura inteiramente subordinada, condicionada e determinada pela base econômica da sociedade. Isso muitas vezes conduziu a equívocos. Manobrado por mentes simplistas, o marxismo ficou muitas vezes preso às férreas determinações da economia. Em função disso, não foram poucas as vezes em que o marxismo falhou ao examinar a complexidade de campos que lidam com hábitos, percepções, experiência, valores, subjetividade. Mas esse não foi o caso de Gramsci. Em seus escritos sobre o tema da dialética base-superestrutura, Gramsci contribuiu para a construção de uma visão materialista renovada, que não sucumbia às tentações reducionistas. Na concepção gramsciana, a superestrutura se distribui entre dois grandes planos ou momentos principais. Primeiro, o Estado ou sociedade política. E segundo, a sociedade civil, ou seja, aquele espaço, aquela esfera que reúne o conjunto de organismos considerados privados. Percebam que nessa visão, Gramsci evita uma ideia errada que pode acabar sendo sugerida pelo modelo piramidal de base e superestrutura, em que a base está embaixo e a superestrutura está em cima.
Gramsci não vê a superestrutura como uma abstração de segunda ordem, como um mero reflexo da base econômica da sociedade, esta sim material. Não, ele não raciocina dessa maneira. Para Gramsci, a superestrutura está no Estado, mas ela também está na sociedade civil. Esta não é só o mundo das relações econômicas. Ali também tem política, ideologia, cultura. Essa visão, diga-se de passagem, vai ser mais tarde desenvolvida pelo autor galês Raymond Williams. Mas deixemos isso para um outro bate-papo nosso. Bem, Estado ou sociedade política e sociedade civil, ambos compõem a superestrutura. Essas duas esferas correspondem aos dois lados, à dupla dimensão da hegemonia, coerção e consenso, dominação e comando ou direção. Lembro a vocês, aliás, que essa visão da hegemonia como dominação de um lado e comando ou direção de outro já estava presente nas obras de Lenin, como nós vimos na primeira parte desta série de vídeos. Mas vejamos o que diz Gramsci sobre esses dois lados da hegemonia, um situado no Estado, o outro na sociedade civil. Sobre esta última, a sociedade civil, Gramsci diz que corresponde ao consenso espontâneo dado pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social. Consenso que nasce historicamente do prestígio e, portanto, da confiança que o grupo dominante obtém por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção. Já sobre o outro lado da hegemonia, materializado no Estado ou sociedade política, Gramsci diz que estamos falando do aparato de coerção estatal que assegura legalmente a disciplina dos grupos que não consentem, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nas quais fracassa o consenso espontâneo. Portanto, pessoal, uma classe não é realmente hegemônica se ela apenas possui a direção sobre seus aliados estratégicos, que aliás é a dimensão da hegemonia que já tinha sido enfatizada por Lenin, ou mesmo se essa classe já é detentora do poder de Estado. Tudo isso é importante, mas a hegemonia implica também a mobilização de eixos de consensualidade, não necessariamente unânimes, mas amplamente majoritários, capazes de galvanizar o conjunto da sociedade por meio da imposição de significados e estilos de vida por parte do grupo social dominante. A verdadeira hegemonia se compõe, portanto, pessoal, de elementos de distintas naturezas. E é aqui que Gramsci vai resgatar uma ideia que tinha sido formulada já antes por Maquiavel, a da duplicidade das estruturas de poder. É bem conhecido o trecho em que, no capítulo 18 de O Príncipe, Maquiavel resgata a antiga lenda do centauro Quiron. O centauro, vocês sabem, é um ser híbrido, metade homem, metade cavalo. Aliás, não confundam com o minotauro, que é o contrário, né? Ele tem cabeça de boi e corpo de homem. O centauro, ele é corpo de cavalo e daqui para cima ele é um ser humano. Na visão maquiavélica, esse personagem mitológico, o centauro, daria uma boa descrição da anatomia do poder. Diz Maquiavel sobre isso: a um príncipe torna-se necessário saber bem empregar o animal e o homem. Antigos escritores descrevem como Aquiles e muitos outros príncipes antigos foram confiados à educação do centauro Quiron. Isso não quer dizer outra coisa. O ter por preceptor um ser meio animal e meio homem, senão que um príncipe precisa saber usar uma e outra dessas naturezas. Uma sem a outra não é durável. Da mesma forma que Maquiavel, Gramsci pensa que o poder e a política possuem uma natureza dual. Ele vai chamar isso de dupla perspectiva na ação política e na vida estatal. Essa dupla perspectiva pode se desdobrar em vários níveis, mas esses vários níveis podem ser resumidos, em última instância, a dois grandes planos. Eles correspondem à dupla natureza do centauro maquiavélico, uma natureza que é, diz Gramsci, selvagem e humana,
da força e do consenso, da autoridade e da hegemonia, da violência e da civilidade, do momento individual e daquele universal, da igreja e do Estado, da agitação e da propaganda, da tática e da estratégia. Como a gente pode ver nessa última citação, existe algo na obra gramsciana que é preciso registrar. Ele às vezes usa o termo hegemonia significando coerção mais consenso, violência mais ideias. E às vezes ele usa essa palavra no sentido da liderança discursiva que precisa embasar qualquer projeto de poder. É o que explica Luciano Gruppi. Gramsci, quando fala de hegemonia, refere-se por vezes à capacidade dirigente, de liderança, enquanto outras vezes pretende referir-se simultaneamente à direção e à dominação. Eu queria dizer duas palavras finais sobre a ideia de hegemonia. Primeira, essa ideia concretiza, a meu ver, os conceitos de cultura e ideologia. A hegemonia é a forma concreta de operação da cultura e da ideologia. Afinal, pessoal, não existem, em sociedades reais, processos culturais desvinculados de estruturas de poder, sejam elas institucionalizadas ou difusas. Por isso, a noção de hegemonia é mais adequada à complexidade das lutas políticas nas sociedades contemporâneas. A noção de hegemonia permite entender a cultura no seu sentido mais vivo e concreto, e não como uma abstração vazia, a exemplo daquela que a gente encontra nas versões reducionistas do conceito de superestrutura que a gente viu no início deste vídeo. Por fim, uma última coisa que vale a pena sublinhar. Como vocês mesmos sabem, o conceito de hegemonia iria se tornar caro ao marxismo posterior. Inúmeros pensadores voltariam a se debruçar sobre essa ideia, procurando desenvolvê-la e extrair dela suas consequências legítimas. Na área disciplinar conhecida como estudos culturais, por exemplo, a noção de hegemonia veio a assumir grande importância. Na visão de Raymond Williams, fundador dos estudos culturais, a noção de hegemonia contribui para o entendimento das formas de dominação e subordinação como algo mais real e mais próximo do processo normal de funcionamento das sociedades desenvolvidas. Não se trata de mera manipulação, mas de um sistema de significações experimentado na vida cotidiana, que acaba por constituir um senso de realidade para as pessoas comuns. Mas essa visão do Williams já é assunto para uma outra conversa nossa. Antes de terminar, eu queria te pedir uma coisa. Se você gostou desse vídeo, dê uma força, curta, compartilhe com os amigos. E claro, clica no sininho aí para ficar sempre por dentro dos conteúdos da TV Grabois e dos nossos próximos vídeos. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.